Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso você tenha interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. E hoje o tópico é mudança. Mas não mudança de forma geral, mudança de pessoas. Depois de assistir alguns episódios do Dr. House, eu fiquei com essa pergunta em mente. Como é refrão dele, ele diz que pessoas nunca mudam, só se tornam mais delas mesmas. Filosófico e sarcástico, como sempre. Tipo o Dr. House. Então, pegando essa premissa dele, nossa reflexão hoje vai ser: pessoas realmente conseguem mudar? A proposta é refletir um pouco mais em termos de personalidade. Todo mundo sabe que a gente muda fisicamente ao longo dos anos. E as personalidades também têm um pouco de, digamos, tweaks. As personalidades também sofrem pequenas alterações ao longo desse tempo. Mas realmente mudam? Eu quero que vocês aqui, William e Pedro, e também ouvintes, pensem nas pessoas próximas de vocês, família, amigos, e pensem se uma característica que você associa diretamente àquela pessoa mudou radicalmente ao longo dos anos que você conhece ela ou ele. Tente pensar um exemplo de grande mudança de personalidade que você já viu. Vocês conseguem pensar em algum? Vamos dar um tempinho. Enquanto pensam, se inspirem com essa música do grande David Bowie. Todo episódio vai ter música agora. Aqui eu Veja Bem virando um spin-off do Café Brasil. Virar tudo. Todos os podcasts. Pra quem não conhece, recomendem Café Brasil. É bom. Ótimo podcast. Já pensaram? Vocês estão pensando ainda? Não, eu tô esperando já. De mudança não. Vocês já pensaram? O que você tem a dizer, Pedro? Olha, eu acho difícil. Eu não sei se seria exatamente uma mudança de personalidade. Eu acho que tá mais pra uma coisa de atitude. Porque querendo ou não, eu acredito o quê? Que a pessoa tem a personalidade é uma coisa... Não é difícil dizer se não é pré-definido o termo que eu quero usar. Mas ela é construída de uma forma... E eu acredito que essa alteração é tipo... O que o pessoal fala de mudar, na verdade, não é a personalidade, mas tipo, pequenas alterações, por assim dizer. Eu acho que a base, a estrutura, eu acho que no final continua a mesma. Mas desde quando? O bebê nasce assim? Então, esse que é o problema. Isso que eu não consigo determinar. Tem alguns estudos que indicam que a personalidade se forma ao redor dos 7 anos. Eu acho que a questão cultural, ambiente, tudo pesa. Sim. Na verdade, o consenso entre os estudiosos dessa área do natureza versus criação tem meio com consenso nesse sentido, que é 50-50%. Então, genética e ambiente, se tem uma interatividade ali, uma interconexão, 50-50%. E muitos acreditam que a personalidade, como a gente conhece, meio que se consolida ao redor dos 7 anos. Até lá você não sabe de muita coisa, mas depois disso... a criança já tende a ser um pouco mais extrovertida, um pouco mais introvertida, tende a ser mais curiosa, menos curiosa e etc. Então, baseado nesses preceitos aí, voltando lá à pergunta inicial, atitudes, acho que sim, é um ponto válido, mas em termos de personalidade, conhece alguém que você conhecia, sei lá, seus pais, irmãos, que era quando naquela idade mais novo e hoje é outra pessoa completamente? Eu, pessoalmente, não. O máximo que eu consegui ver é, tipo, uma pessoa que eu conhecia ter, justamente ter acontecido essa questão de fatores de ambiente, não sei, enfim, ter mudado algumas atitudes, mas como personalidade, não. Eu acho radical, que, assim, não. É como o que o Pedro falou, eu acho que a essência da pessoa, eu acho que ela se mantém. Tipo, é que nem o Pedro falou, assim, mas tem muitas coisas que mudam. Porque, tipo, tem pessoas que eu conheço que teve, digamos, uma certa mudança, até que talvez drástica, assim, não drástica, na verdade, mas é algo que você não esperava, tipo, conhecer alguma pessoa que era quieta, era uma pessoa... Introvertida. Mais introvertida, sei lá, até seus 17, 18 anos. Chegou nos 20, entrou na faculdade, o pessoal muda completamente. Entendeu? Não completamente, mas ela é mais solta, mas... Sai do armário. Sai. Basicamente. E... muitas vezes. Mas você acha que essa é uma mudança de atitude, não de personalidade? Então, personalidade, eu acho porque às vezes isso é algo que a pessoa já tinha vontade de fazer ou de alguma coisa, mas
ela não... Por ela ser introvertida, por ela ter medo de alguma coisa, ela não acabava não mostrando Pela esse lado. situação não permitia. Então. Tive uma experiência particular, que eu acho que eu já mencionei algumas vezes. Eu fui para Costa Rica, no colégio onde o estudo era integral, eu morava no campus. E lá, realmente, as pessoas tendiam a mudar bastante, porque saíam de suas famílias, do ambiente familiar, saíam daquele círculo de amigos que tinham desde a infância, lá de 5, 6 anos, e tava ali, quase que literalmente na floresta, na mata, na floresta equatorial, e longe de tudo e todos, com novos amigos, novas possibilidades, e muitos acabavam se tornando pessoas diferentes. Incluindo sair do armário, muitos tinham essa experiência lá. Eu acho que esse negócio situacional pesa bastante. Sim. Você tende a mudar com a circunstância, ou é a circunstância que te muda, também é uma relação bem ambígua. As pessoas são adaptáveis à situação. Isso que eu... Mas o core da pessoa, será que realmente muda? Eu acho que não, cara, de verdade. Uma coisa que eu... Você conhece alguém, William? O Pedro respondeu a pergunta, mas... Que muda... alguma pessoa que você conhece completamente, que você vê hoje e fala, pô, nem conheço mais essa pessoa. Em termos de personalidade, não de atitude. Eu acho que não. Não, né? Não tenho certeza. Eu fiquei meio perplexo com essa pergunta, porque quando você começa a pesquisar, ler sobre isso, todo mundo quer acreditar que sim, né? No consenso geral, todo mundo. Pessoas podem mudar, Quando né? a pessoa muda, a pessoa fala, sempre aquele Obviamente, consenso. né? Até porque se não pudesse, né? Você fala, pô, mas como você justifica a sua vida, né? Tem uma frase de alguém, acho que foi um músico. Tem uma frase conhecida aí que é do... Não, é do Muhammad Ali, é o boxeador. A frase do Muhammad Ali que ele diz que você é a mesma pessoa quando você tem 50. Da mesma que você era quando você tinha 20, você perdeu 30 anos da sua vida. Mas acho que uma coisa é você mudar e outra é você amadurecer, evoluir. Exatamente. Eu também acredito que a personalidade mesmo, essa coisa de ser introvertido e ser extrovertido, ela é adaptável pelas circunstâncias. Você está com um grupo de amigos que você se sente mais confortável. Exato. Você tende a ser mais extrovertido, né? Pra quê? Agora, se bota pra falar em público. Sei lá, no palanque. 1000 pessoas lá. Acho que mesmo os extrovertidos tendem a ser um pouco mais sim. introvertidos por causa da consciência do que o que vai falar vai ser repercutido para muitas pessoas. Né? Mas o ponto interessante desse tópico é justamente explorar o que faz essa mudança. Se é um amadurecimento ou se é realmente só a situação. Cara, eu acho que amadurecimento acho que pode levar a pessoa a mudar. Ou às vezes, acho que acontecimentos muito... Não, mas até não dramáticos, Até porque... A pessoa depois de pegar câncer e se recuperar, normalmente muda. Tipo, acho que às vezes tem coisas que acontecem na vida das pessoas. Experiência de quase morte também, né? Normalmente é só... se a gente for falar, por exemplo, que a gente consegue visualizar, por exemplo, experiência que a pessoa deu um 180 na vida, normalmente é experiência próxima da morte. Esse tipo de... Às vezes nem... Traumático, né? Sabe o que muda as pessoas? Eu não posso falar por experiência, mas se tornar pai, mãe... Sim. Nossa, sim. Nossa, pessoa. É verdade. Agora você falou... Tipo, eu não sei se seria uma mudança de personalidade, mas o que eu vejo em atitudes, em pessoas que eu conheço se tornaram pais, tanto no caso da minha família quanto de alguns amigos, realmente dá uma mudada na pessoa. E um amadurecimento que eu falo pra você que é realmente uma coisa... Você vai, caramba! É aquela coisa quase instantânea. Você fala, porra! O filho faz isso, né? Quero ter um também. Deus me livre, não? Só que não, né? Só que não. Eu quero, mas não agora. Eu não quero agora, nem tão cedo. Acho que a idade e circunstâncias tem esse efeito. Mas uma coisa que o próprio Dr. House disse em um dos episódios que eu achei bastante válido também, é que o tempo e circunstâncias... Na verdade, segundo ele, não mudam nada. O que muda é você fazer as coisas. É aquele aforismo de que o tempo muda tudo, só que não. O que muda é você fazer as coisas diferentes. Não, lógico, ficar sentado numa cadeira com o tempo passando, não vai mudar nada. Não vai mudar porra nenhuma. Ficar trancado, né, dos seus 20 ou 50 anos. É meio difícil. Sem fazer porcaria nenhuma. O que chega, esse amadurecimento vem da mudança, porque você faz coisas diferentes à medida que você amadurece, né? Sim. É difícil mudar na escola com aquelas circunstâncias. E é difícil ser a mesma pessoa que você era no ensino médio quando você tem um trabalho, tem família, responsabilidade. Querendo ou não, você amadurece fazendo outras coisas. Mas o que significa amadurecer nesse sentido? Esse Essa é o ponto. É uma mudança legal, porque tem os estudos aí
Se não me engano, você leu um, né? Desenvolvimento de morais do ser humano. É por fase, né? O pessoal fala que tem etapas na vida. Porque, se eu não me engano, são três fases, cada uma com 2 etapas. A primeira, na fase de criança, é aquela que você enxerga no desenvolvimento da moral, no caso, tá? Esse estudo. Eles dizem que nessa fase, quando criança, você enxerga através de aquela coisa de obediência e punição. Por exemplo, obedecer o pai e a mãe é uma coisa fixa pra criança, Sim. né? Sabe? Conformistinha de merda. Seguido logo na próxima etapa... Bebê se revelando. Se eu não me engano, na próxima etapa da criança, a partir de raciocinar daquela forma. Se eu fizer X coisa pro meu pai e pra minha mãe, eu vou receber uma recompensa, entendeu? Sim. Tipo o cachorrinho que você tem em casa. Exato. Tem que ser bem adestrado. Aí, em seguida, se eu não me engano, já é a segunda fase, né? Que é a do período de pré-adolescente pra jovem adulto. Seja diabo, que é um jovem adulto, eu não sei. Até os 25, cara. Até os 25. Quem lê John Green. Mas, enfim, nesse período eles dizem que é aquela etapa de aceitação, né? Tentar se integrar na sociedade, né? Porque todo mundo conhece adolescente, já foi. Adolescente. Até porque eu não... O William aqui já tem essa fase. Se eu não me engano, tem uma próxima... Logo depois dessa fase do adolescente, dessa coisa de integração, querer ser parte da sociedade, ele começa a compreender realmente o sistema, a parte mais judicial da coisa, da lei e a ordem. Você é uma engrenagem da máquina. Exato. E na fase adulta, que já é aquela coisa... Primeiro que o adulto compreende que... A visão adulta compreende que dentro desse escopo de lei e ordem, ele não é necessariamente obrigado a concordar com algumas coisas. Por exemplo, se ele acha uma lei repressiva, ele sabe que ele compreende que tem voz para isso, aquela coisa que existe aquela possibilidade de mudar e tudo mais. E a última é aquele consenso geral. Existe, que acredito eu, que todo mundo sabe, por exemplo... Estuprar é errado. Matar não pode, galera. Isso é relativo, claro, para algumas pessoas. Não para mim, pessoalmente. Mas o que acontece? É um consenso geral. Você sabe que se você chegar na rua, estuprar alguém no meio da rua, você vai ser preso. Mas isso daí é só da fase depois de adulto? Quando adolescente, então é... Não, adolescente é adolescente. Não, adolescente compreende as coisas, mas adolescente... Eu acho que você quer dizer aí é que... São estágios, é mais interno. Sim. Por exemplo, você pegar as cadeias hoje, os idosos que vão pra cadeia, a gente já falou isso até no Veja Bem Pena de Morte lá, né? Não tem muitos idosos, porque eles entendem mais facilmente, naturalmente, que... Como é que as coisas funcionam, né, velho? Esse amadurecimento vem disso. Eu acho que também outra coisa legal de se fazer um paralelo é o foco em interesse próprio, até se atingir, sei lá, a meia-idade ali. E depois disso, ver que dá pra você... atender suas próprias necessidades, atender necessidades dos outros. Pode ver que as pessoas mais idosas, mais maduras, tendem a considerar mais a comunidade, mais a família, e não só os interesses. Deixa de ser tão egoísta, né? Não muda nesse sentido. Ou talvez mude o discurso, mas continua sendo, porque é sempre a sua família, a sua comunidade. E tem uns velhos muito safados também. Os velhos tarados da praça. Sempre tem. Mas... além desse amadurecimento aí, o negócio voltando na personalidade, tem outro estudo também que eu acho legal mencionar, que eles fizeram com 2.600 crianças na década de 60, e acompanhando essas crianças até recentemente, e eles meio que bateram o martelo de que as personalidades deles, enquanto eram criança, tenderam a se reverberar até o fim do estudo, quando já eram idosos. Então, realmente, as crianças que falavam menos tendiam a ser pessoas mais reservadas, com empregos mais seguros, mais estáveis. E aquelas mais extrovertidas continuavam falando mais do que a boca. E tinham mais instabilidade em termos de... Mas eles assim, já começaram a especular bastante. Mas o legal desse estudo é que dá pra ver que realmente, embora tenha todo esse amadurecimento para todos de forma geral, o core da personalidade ali, o núcleo, ainda, continua, independente da circunstância e do amadurecimento em geral. É um ponto, acho que interessante de reflexão, porque esse talvez seja a resposta para qual o seu barco no paradoxo lá do barco de Teseu. Qual que é aquela pecinha lá? É a sua personalidade, né? Quando você pensa em descrever alguém, como você começa a descrever alguém? É pela coisa que ele tem? É o meu amigo que tem esse carro? Né? Normalmente a gente descreve pela personalidade, né? Esse cara chato pra caralho, essa pessoa que força a graça. São esses traços. Eu acho que
vale essa discussão de alta reflexão para ver quais são os seus, né? Tipo, já que realmente é difícil mudar, talvez até impossível. Vamos falar impossível, mas como esse experimento aqui que a gente fez de lembrar de mudança assim, a gente não tem, e alguns estudos meio que consolidam isso. Talvez a melhor maneira, se tem algo que você não gosta, é meio que abraçar isso e fazer com que funcione, se adaptar, né? Em vez de mudar, se adaptar. Mas se adaptar a longo prazo. Que outra coisa que eu vejo nesse papo de mudança é que, tipo, namorada ou namorada que trai o parceiro, parceira, e fala que vai mudar. E depois daquilo, né? Não. Nunca mais. Não, só uma pessoa diferente agora. Eu tenho uma péssima notícia pra você. Não vai mudar. Eu acho que hoje isso é verdade, esse imediatismo nesses pontos aí, que a pessoa, tipo, sei lá, tá tendo ela decide não tomar mais um certo tipo de atitude. Acho que o maior problema, muitas vezes, é justamente falar, eu não faço mais, ela cair nesse erro, novamente, por assim dizer, e ela já desistir. Você entendeu? Eu acho que é possível a mudança, mas, tipo, você acreditar que você decidiu que não vai fazer mais e nunca mais fazer, aí depende do que é, entendeu? mas é uma mudança de mas aí acho que não deixa de ser uma mudança. Que teve até uma coisa que eu li que eu achei legal. Eu acho que Porque as pessoas falam... Tem gente que fala, eu mudei porque agora eu não fumo mais. Mas às vezes, tipo, é que você tem a consciência de que você não quer mais fumar, você não vai mais fumar porque isso faz mal. Mas isso não quer dizer que você ainda não queira fazer isso. Entendeu? São coisas, eu acho que são coisas diferentes. Você fala, eu não vou mais trair, mas às vezes você olha, tipo, você olha pra aquela outra pessoa e fala, puta, você queria ficar com aquilo ali. Mas você não trai só pra não machucar a outra pessoa. Mas no fundo você ainda quer, você ainda tem aquele desejo. Eu acho que são coisas diferentes. Se freia. Você se freia. Não, mas eu acho que o negócio é se entender, né? Tipo, cigarro não é que eu vou mudar, que eu não quero mais fumar. O negócio é que uma pessoa que se entende bem, ela sabe que ela quer fumar, que ela gosta de uma distração, de um prazer imediato que o cigarro traz. Em vez de o cigarro, que faz mal, por que não jogar um videogame? Por que não dar uma corrida em volta da quadra, né? Ou em vez de trair, por exemplo, você entra aquele urge. Não sei se é desejo, vontade. Aquele chamado, né? Sentir aquele chamado. Aquela urgência de falar, meu Deus! Por que não sair pra uma aventura com a sua parceira, o seu parceiro e começar de novo igual aquele filme do Adam Sandler, que ele esquece a mulher lá, ela tem amnésia todo dia, né? Nossa. Por que não ver por essa perspectiva? Eu acho que o negócio é entender o que dá pra mudar e o que dá pra fazer outras escolhas. Que, por exemplo, se uma pessoa introspectiva que valoriza seus próprios pensamentos, valoriza uma experiência intelectual mais do que uma balada, por mais baladas que você vá, eu acho difícil. Meu filho, continua sendo introvertido. Ou entre esses dois, pode continuar. Não precisa, o negócio aqui é não ter vergonha da pessoa que você realmente é. E não cair na ilusão de que dá pra mudar essa essência. Não é que não dá, mas assim... Mas isso que é engraçado, a gente fala... A gente tá discutindo aqui porque esse é o embate, né? A gente quer acreditar que dá pra mudar, mas quantas pessoas você conhece que mudaram a essência dela? Mas essa que é uma pergunta engraçada. A gente fala assim, mas... A gente consegue definir alguns traços, mas quem realmente se conhece de verdade? Porque na verdade, eu acho que isso é uma das perguntas mais difíceis, uma reflexão fazer. Quem é realmente você? Acho que isso teve uma coisa... Porque normalmente Você comentou uma vez, algo assim, um estudo, alguma coisa? Não, sobre? Tô viajando. Essa coisa de que você... Geralmente a pessoa, ela se conhece, pelo menos ela tem uma maior noção de si mesma quando ela tá, tipo, praticamente no fim da sua vida já. Sim, até porque você já... Sim. Mas normalmente é verdade. Produto, né? Mas isso é de amadurecimento também. Essa questão do eu mesmo, eu acho que aqui estou generalizando mesmo, as pessoas mais maduras tendem a ser aquelas que se conhecem melhor. Qual a diferença O que faz o adolescente? Ele não tem identidade própria ainda, em linhas gerais, né? Ele tá se definindo em relação aos outros, em relação a ele mesmo. Todo mundo reclama de adolescente. Embora a personalidade meio que seja formada a partir dos 7, a sua atitude, que vai muito também do identificar quem eu sou, porque qual a minha atitude em relação, por exemplo, a todos os temas do VB+. Isso me define. Embora não seja a minha essência, que, sei lá, você pode colocar como introspectiva, analítica e blá, 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 atitudes também te definem bastante. Acho que no adolescente é isso, é a briga para escolher como você define em relação às suas atitudes, não conhecendo tão bem aquela essência de ser um tipo de pessoa que tende a ser mais uma coisa ou outra. É que eles falam que a adolescência é o tempo de descoberta, é o tempo de... se modelar, né? De modelar. Tanto fisicamente, né? Por isso que é um porre. Por isso que é um porre. Mas eu acho que o interessante aqui é se lembrar que não é só na adolescência,
A gente conhece o crise de meia-vida, Não, a pré-crise de você tem meia-vida. aquela crise, você tem aquela crise na adolescência, aí depois É. vem aquele bagulho da crise dos 20, Isso. aí depois vem a crise Crise da dos 30, meia-idade. que é a crise da meia-idade. Cara, crise você vai ter... Crise da... Crise... Na terceira idade, que é a melhor idade, aí não tem crise. É. Aí só tem crise física. Né? Só. Aí, amigo, É o Fisiológico. corpo parando. aí é bom fazer exercício. É aí que você vai se arrepender de não ter andado, fazer umas caminhadas lá quando você tinha 20 anos. Não tinha tempo, né? É, Mas agora que tem, não consegue. consegue, tá vendo? Que coisa, né? Que coisa, né? Olha aí, ó. É. Elemento veja bem, terceira Eu me idade. vejo arrependendo disso do futuro. Não, mas é isso aí. Acho que não tem muito mais o que ser falado sobre isso aqui. Agora- O nosso propósito era mais instigar a reflexão. Aposto agora que vai todo mundo, quem De tá ouvindo, mudanças. nós três aqui também, vai todo mundo sentar aqui depois no canto em Isso, casa. Será ficar que eu realmente pensando. mudei? Oh, God. que eu É possível posso fazer? mudança, né? O que eu posso fazer pra Só mudar? as perguntas interessantes que vai muito bem acompanhado de uns episódios do Dr. House. Esse foi o episódio, a gente espera que vocês tenham absorvido alguma coisa. Esperamos que vocês compartilhem também um pouco da reflexão de vocês. Mantenham a discussão ativa nas redes sociais, nosso site, etc. E digam como que vocês mudaram ao escutar o Veja Bem. Ah, verdade, verdade. né? A gente espera que tenha sido positivamente, né? Ó, cara, mudaram, eu me odeio. Principalmente em termos de atitude. Porque a essência, bom, essa Essa- ainda está em debate, pode mudar ou não, né? O nosso consenso aqui é que provavelmente não, Não. mas E desde que você abrace, pra que Aprender é uma mudar? grande parte da mudança. Uma vez que você aceita, pra que mudar, né? Hum. Mas é isso aí. Então, Até o próximo. até a próxima, mais. gente. Aquele abraço. Tchau.